E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje mais um vídeo aí sobre acontecimentos aí do dia, dos últimos dias, da semana. O que a gente vai fazer hoje? Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, porque por lá eu tô falando um monte de coisa sobre isso, inclusive falando também sobre os próximos passos do que vem acontecendo, os próximos passos do canal, o que a gente tem feito. Eu deixo os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. O que a gente vai fazer hoje? O vídeo de hoje é em duas etapas. Primeiro eu vou analisar com vocês algumas notícias sobre o conflito na Ucrânia. Depois eu vou partir para um outro ponto que é explicar para vocês, para ajudar vocês aí no conhecimento. Então, o primeiro ponto eu vou falar aqui sobre a notícia que o Volodymyr Zelensky ele fez um discurso ontem, na terça-feira, hoje é quarta-feira, né, no Conselho de Segurança da ONU. Na segunda-feira ele havia ido na cidade de Bucha, eu não sei se assim se pronuncia, ele tinha ido na cidade de Bucha, caminhou pela cidade de Bucha e alegou que o que houve na cidade de Bucha, com mais de 400 mortos jogados pelo chão, pelas ruas de Bucha, ele acusou a Rússia de genocídio. Eu não vou passar imagens de Bucha porque acho que são muito pesadas. Tá, então eu não vou passar imagens de Bucha porque são muito pesadas, são muito fortes. Acho que não é o interesse aqui do canal ficar tentando trabalhar com esse tipo de coisa, tá? Basta a minha fala e acho que vocês já viram isso nas redes sociais, entre outros lugares também. Não critico quem faça, quem veja, mas eu não quero passar. E aí, na terça-feira, ontem, ele fez um discurso no Conselho de Segurança da ONU, e pautado em duas partes. Tá? A primeira, ele fez pedidos para o Conselho de Segurança da ONU. A primeira questão é que ele pede que a Rússia seja excluída como membro da ONU. Ele pede para que a Rússia seja excluída. Lembrando que a Rússia é um dos 5 países membros permanentes que tem direito a veto. Então a Rússia ela tem um poder a mais na ONU, junto com os Estados Unidos, China, por aí vai. Então ele pede para que a ONU, que a Rússia seja excluída como país membro da ONU, né, e do Conselho de Segurança da ONU. Aí ele fala assim: agora precisamos de decisões do Conselho de Segurança da ONU para a paz na Ucrânia. No segundo momento, eu vou explicar para vocês os conceitos de crime de guerra e genocídio, tá? Eu vou deixar as tarjinhas escritas para vocês anotarem para quem quiser. Abre aspas aí para o Volodymyr Zelensky: agora precisamos de decisões do Conselho de Segurança para a paz na Ucrânia. Se não sabem como formar essa decisão, podem fazer duas coisas, disse o presidente ucraniano. Abre aspas, excluir a Rússia como agressor e o responsável por iniciar a guerra para que não bloqueie as decisões relacionadas com a sua própria agressão e depois fazer tudo o que for possível para conseguir a paz, afirmou Zelensky na presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Aí ele faz também, depois ele tá dando um puxão de orelha na ONU também, que ele fala assim, abre aspas também. Ele deu um puxão de orelha na OTAN, já que a gente viu, falando para a OTAN se envolver mais com a guerra e tal, mas é que a OTAN segue já falei para vocês, o seu estatuto, né, do artigo 5º, como a OTAN não se sentiu agredida pela Rússia ainda. Abre aspas aí para o Zelensky, opa, meu celular aqui, mas abre aspas aí para o Zelensky mais uma vez. E ele diz assim, gente: onde está a segurança que o Conselho de Segurança precisa garantir? Não está lá. Embora haja um Conselho de Segurança, então, onde está a paz? Quais são essas garantias que as Nações Unidas precisam assegurar? Bom, esse é o ponto do Zelensky. Do ponto de vista russo, os representantes russos, inclusive na ONU, eles alertaram nos tribunais, inclusive internacionais, eles alertaram que isso é uma sacada da Ucrânia para poder cada vez mais... Eu estou passando a notícia, tá? É só passando a notícia para vocês. Que fique claro. Do ponto de vista russo, eles afirmam que isso é uma narrativa ucraniana de que os próprios ucranianos efetuaram esses disparos, essas mortes dentro da cidade de Bucha após a retirada das tropas russas
e no começo desse mês agora, a gente está no começo de abril, já no 1º de abril, 2º de abril, quando a Rússia, 1º de abril, a Rússia passa a se retirar da cidade de Bucha, quando ela fala daquela reunião que os russos e os ucranianos tiveram com o Erdogan na Turquia, que os russos falam que iam reduzir os ataques, então eles se retiram de Bucha e falam que essas mortes aconteceram após que, inclusive, são grupos neonazistas que atiraram em civis, grupos neonazistas ucranianos que atiraram em civis e tal. Então você fica nesse contraponto, você fica nesses dois discursos, nesses dois pontos, discutindo se são os russos, se são os ucranianos, a comunidade, os tribunais internacionais principalmente, eles alegam, eles pelo visto, tendem a ir mais para o lado da Ucrânia. Agora, vamos explicar aqui para vocês. Estou passando notícia, tá? Que é muito importante. Olha o professor! Porque eu passo a notícia do ponto de vista russo, explicando qual que é o que a Rússia está alegando em suas redes oficiais. É isso. Eu não vou ficar falando mais isso não, porque isso aí também cansa, tá? Vamos lá então definir aqui porque o Zelensky, ele... a Rússia nega, né? Mas assim, vamos entender agora, porque o Volodymyr Zelensky, ele alega que houve um caso de genocídio. E aí eu achei prudente de minha parte, enquanto professor, trazer para vocês aqui conceitos de genocídio e crime de guerra, tá? Então, atenção. O genocídio, ele existe. Genocídio, ele não é simplesmente qualificado como uma morte em massa, sabe? Destruição em massa. Isso não é o que define apenas o genocídio. Ele é mais que isso. Além da morte em massa. O genocídio, ele é ele existe a partir do momento que se visa destruir de forma parcial ou inteiramente um grupo, uma nação, um grupo étnico ou religioso. E aí a gente fala de genocídio. Então ele é objetivo naquele sentido, genocídio. Destruir uma nação, um grupo étnico ou religioso, tá? Especificamente. Então você tem a questão do objetivo. Os exemplos que a gente pode trazer aqui, eu ia falar os melhores exemplos, e não são, nada disso é melhor, não dá para tratar como melhor exemplo. Mas os exemplos que a gente tem são, sem dúvida, se você pensar a destruição, por exemplo, do povo judeu durante o período do Terceiro Reich. Então a gente está falando do Holocausto, 6 milhões de judeus, que são judeus, são um grupo cultural, étnico, uma religião também, que foram mortos pelo Terceiro Reich, pela Alemanha nazista de Adolf Hitler. Mas também dá para usar outros exemplos, como, por exemplo, o genocídio macedônico durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Otomano, tá bom? Isso foi... Acho que é muito importante destacar também que o conceito de genocídio, ele não existia. Trabalhar com o conceito de genocídio e levar para os tribunais, ele não existia até 1945 e 46, quando ocorreu o Tribunal de Nuremberg. O que é o Tribunal de Nuremberg? Se vocês lembrarem bem, o Tribunal de Nuremberg é aquele que definiu os culpados, que julgou as autoridades nazistas como criminosas, sabe? Condenou à morte nazistas. O Tribunal de Nuremberg é muito importante para a história. Em 1948, eu leio aqui os nomes dos tribunais, tá? A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela, que era recém-criada, estabeleceu a Convenção para Prevenção e Punição de Crimes de Genocídio. Tá? Então ela estabeleceu que existe, então, pela ONU, a Convenção para a Prevenção e Punição, prevenir e também punir caso aconteçam crimes de genocídio, que também prevê, tenta prevenir e punir crimes de guerra. Deixa eu tomar minha água aqui, que acho que é importante. E vamos lá. E agora, crimes de guerra. Tem diferença? Tem diferença, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eles são estabelecidos a partir também, tudo isso tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, eles são estabelecidos pós Segunda Guerra Mundial na Convenção de Genebra, porque existem várias convenções desde o século XIX, mas talvez a mais importante seja a de 1949, por ser pós Segunda Guerra Mundial.
Ah, e ela segue depois pós-Convenção de Genebra, segue também para poder fazer o julgamento de quando acontecem crimes de guerra. A Convenção de Genebra, ela define o que é o crime de guerra, compreenderam? Em 1949. E após a Convenção de Genebra, ao longo do século XX e XXI, a gente passa a definir quais serão os julgamentos, os tipos de julgamentos para esses crimes de guerra. Então está aí a importância do Estatuto de Roma, de 1998, e depois do Tribunal Penal Internacional, que foi realizado em Haia em 2002 nos Países Baixos, né? Que agora a gente fala Países Baixos, não é mais Holanda. Fica a dica aí para vocês, tá? A gente fala Países Baixos, é muito comum você ver agora, por exemplo, em competições esportivas, Países Baixos e não Holanda. Conta com 120 países, tá? Que ratificaram o Tribunal Internacional de Haia, que define os julgamentos, quais são os julgamentos, as punições para crimes de guerra, tá? 120 países, o Brasil é um dos que ratificaram, dos signatários, tá? Desses 120 países, pelo Tribunal Internacional, né, que define os crimes, inclusive, contra a humanidade, contra os direitos humanos. E existem vários outros países que não ratificaram, então eles não são considerados membros, incluindo, é importante que se diga, Ucrânia e Rússia, que não ratificaram, não são países membros aí do Tribunal Penal Internacional. Porém, a Ucrânia, ela permite com que o Tribunal Penal Internacional atue dentro da Ucrânia, aí dentro desse conceito, desse conflito que está acontecendo lá, da guerra. A Rússia já não, tá bom? Então são esses pontos. Agora, quais são os principais crimes de guerra? Tá? A gente definiu aqui o que é o conceito de genocídio, agora vamos para quais são os principais crimes de guerra. Pós-Segunda Guerra Mundial, então por isso que está definido aqui, a utilização de gases venenosos, ataques a civis desordenadamente. Você tem uma guerra que é militar, você não tem que atacar civil, tá? Privar prisioneiros de terem um julgamento inclusive internacional e individual, um julgamento seguro, internacional e individual, torturar civis e fazer civis reféns, tá? Então, torturar civis é considerado um crime de guerra e é um dos questionamentos que se faz dentro da ONU de que o que aconteceu em Bucha é um crime de guerra. Na verdade, eles destacam vários crimes de guerra, entre outros também estão acusando a Rússia. Eu estou passando para vocês aqui os principais que são definidos, inclusive que estão definindo lá dentro da ONU, dentro dos tribunais internacionais, o que a Rússia pode ter feito ou não, tá bom? Então tá aqui a notícia para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Vale sempre uma análise crítica sobre isso, vale sempre uma análise crítica que guerra não é bom, guerra não é legal, quem morre, quem sofre, quem perde mesmo são civis, são pessoas honestas. Na Ucrânia, na Síria, no Afeganistão, no Iraque, na Palestina, no Brasil, em qualquer outro lugar. É muito importante destacar isso, que no processo de guerra, quem que sofre mesmo são os civis, e não dá para definir que existem os únicos culpados no processo de guerra. Então, guardem bem isso. Não existem um único culpado, existem interesses de todos os lados, tá bom? Existem vários culpados, 2 ou mais culpados. Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!